Atenção para o toque dos 5 audiovisuais. Audiovisual. 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 Episódio de hoje: Realidade Verdadeira. Planeta dos seres audiovisuais. No estranho planeta dos seres audiovisuais de hoje, continuamos a nossa empreitada na busca pela verdade. No programa passado, focamos mais na verdade no audiovisual, se as imagens realmente são as coisas que elas representam. E hoje nós vamos continuar essa discussão falando de um assunto fundamental para atingir a verdade: a realidade. Qualquer pessoa que viva no mundo real pode falar sobre a realidade. Então, senhoras e senhores, com vocês, Ana, e seu depoimento sobre a realidade. Quando eu era bem pequena, me contaram que existia um coelhinho da Páscoa. Eu nunca tinha visto coelhinho e nem sabia o que era Páscoa, mas eu acreditei que o coelhinho era real. Daí meu primo me contou que o coelhinho não existia. O coelhinho não fazia parte da tal realidade. Aí eu chorei por causa do coelhinho. Mas e o ar? Me contaram que o ar existe e é real, mas até hoje eu nunca vi o ar. Quem falou que o ar é real? Imagens do ar de dia. Imagens do ar de noite. Imagens do vácuo. Imagens do ar lindo. Calma, não precisamos ver o ar para entender o que é realidade. Basta procurar uma definição simples no dicionário. Realidade, qualidade do que é real, aquilo que existe efetivamente. Real, realeza. Não, peraí. Então no episódio da realidade vamos falar daquilo que existe? É. Mas como é que você vai fazer um programa com o tema Aquilo que Existe? Aquilo que existe! Boa tarde. Bem-vindos a mais um programa de Aquilo que Existe. No nosso capítulo 140.000, falaremos sobre inseminação artificial em equinos, luta livre mexicana e serras elétricas. Qual é a relação entre estas três coisas? Nenhuma. Simplesmente aquilo que existe. Aquilo que existe! Calma, quer saber? Nem tudo está no dicionário. Algumas coisas têm explicações mais complexas. Então agora vamos a uma consulta rápida com o nosso oráculo de um homem só, o filósofo Luiz Felipe Pondé. A realidade sempre apareceu como aquilo que seria o teste da verdade. A verdade é aquela proposição que está corretamente adequada à realidade. Quando a gente fala isso, você pressupôs, portanto, que existe algo chamado realidade, independente da sua forma de representação. Então, portanto, a verdade é alguma coisa que eu posso atingir na medida que represento a realidade corretamente. Então, a realidade seria aquilo que a gente imagina e espera que exista, independente do que passa pela minha cabeça. A realidade, por definição, é alguma coisa que está fora do seu controle. Quanto mais ela está no seu controle, mais risco você tem dela não ser realidade. Como o ser humano tem uma tendência natural a querer evitar o contato com aquilo que lhe é desagradável, então é muito mais fácil você explicar para uma pessoa o que é a realidade, jogando ela do segundo andar, do que você explicar para uma pessoa o que é a realidade, tentando definir a realidade. É claro que o audiovisual é uma atividade estética, né? Na medida que ele é uma atividade estética, ele está permeado pelas capacidades e intenções estéticas de quem faz. E o ser humano é um ser que pode tanto viver em ficção, em arte, quanto viver em busca da realidade tal como é. Ele tanto pode ser um instrumento de construção de ficção e pela ficção ajudar as pessoas a lidar com a realidade, e nesse sentido ele está fazendo o caminho da arte. Você pode entrar em contato com a realidade lendo um livro surrealista. Então, nesse sentido, o que eu quero dizer é o seguinte, é que mesmo que o audiovisual possa e vai marchando cada vez mais em direção a recursos ficcionais, da própria matéria tecnológica dele, isso não significa a priori que o audiovisual não esteja servindo a relação entre o ser humano e a realidade. A matéria estética do audiovisual
é muito mais importante do que, na realidade, a simples preocupação com o mundo na frente dele. E agora vamos ver em quais outros lugares encontramos a palavra realidade. Por exemplo, no neorrealismo italiano dos anos 40, no reality show dos anos 2000, até na realidade virtual. Mas este é outro episódio. Porém, se há um gênero que se define por uma relação direta com a realidade, este gênero é o documentário, que pode ser interpretado como um documento da realidade ou de alguma realidade, mas nunca como um documento absoluto da verdade. Afinal, cada filme prevê uma manipulação, seja com Michael Moore tentando derrubar George Bush. When the second plane hit the tower, his chief of staff entered the classroom and told Mr. Bush, "The nation is under attack." Not knowing what to do, with no one telling him what to do, and no Secret Service rushing in to take him to safety, Mr. Bush just sat there and continued to read My Pet Goat with the children. Seja nos filmes nazistas de Leni Riefenstahl, em Nanook o Esquimó, o diretor Robert Flaherty dirigia uma comunidade de esquimós em diversas situações, no que seria o primeiro longa documentário da história. O protagonista Nanook tinha outro nome, era Alak-Arialak. E no filme, o tal Nanook, ou Alak-Arialak, caçava com lanças, quando eles já usavam armas de fogo. E tinha uma esposa que não era sua, com uma família que não era sua, num iglu que não era o seu. Flaherty se desculpou das críticas, dizendo que cineastas devem distorcer a realidade para capturar seu verdadeiro espírito. Então talvez o documentário não seja assim tão próximo da realidade quanto muitos esperam. Em qualquer entrevista, como esta por exemplo, existem necessariamente algumas manipulações que são feitas com o objeto, como o uso de cortes. Eu não sei como vocês descobrem essas coisas. Eu, na verdade, nunca contei isso pra ninguém. Eu sou mulher, eu fiz uma operação sim, um ano atrás, no Marrocos. Lá no meu Orkut tem fotos. Trilha sonora. Desculpa se eu não tô conseguindo fazer essa entrevista direito, é que hoje de manhã meu gato morreu. Era um gato que minha mãe me deu. Enquadramentos. A presença do entrevistador. Você acha que a gente pode fazer um paralelo entre o audiovisual e a cozinha turca? Pode, com certeza. Ou não? Só por favor, você pode colocar minha pergunta na sua resposta? Sim, a gente pode fazer um paralelo do audiovisual com a cozinha turca, com certeza. A arte, né? Essa coisa. E o voice-over, como esses que eu faço agora, todos são tipos de manipulação. Vocês estão ouvindo? Vocês estão ouvindo? Tá ouvindo? Não. Mas onde fica a realidade nisso tudo? Hã? Se tem alguém que não aguenta mais responder essa pergunta, é o Eduardo Coutinho. E é claro que mesmo assim a gente insistiu e perguntou de novo o que é a realidade. Olha que entrevistar o Coutinho é que nem pintar um retrato com Michelangelo. Responsa, mano. A realidade, o que você chama de realidade, o que você chama de uma primária da realidade. O que é? Você pode pegar a câmera que pega na rua. Todo dia mata um cara na rua, tem alguém, um amador que filma. Um avião cai, tem sempre um amador que serve televisão. Tá tudo registrado, isso é o nível mais primário da realidade. Então tem nesse nível e vai o nível do jornalismo, inclusive. O jornalismo é um troço que pretende ser o registro da realidade. E que, na verdade, também ele é uma interpretação, ainda quando pega o bruto. O que é o documentário? O documentário é uma coisa estranha, que tem 1000 tipos, e que pode tanto chegar ao lado do que é o jornalismo, como ao troço que, de repente, seja um ensaio tão louco como um filme abstrato, entende? Eu gosto de trabalhar com objeto humano. Eu acredito que uma grande coisa do cinema no mundo desde que existe é revelar a presença humana, entende? Eu casei primeira vez com 42 anos e não quero casar nunca mais. Teve filho? Posso dizer, e se vocês não quiserem acreditar, o meu filho agora vai fazer 23 anos, eu entrei com ele 22 filhos. Vamos fazer um filme com pessoas desconhecidas que falam da vida. Que é muito simples. A vida é o seguinte, você nasce, vive e morre. Você não pediu para nascer e não sabe quando vai morrer. Esse é o mistério. O resto tudo é bobagem. O jornalismo está interessado no quê? Na informação, né? E eu não estou interessado nisso. Estou interessado no sentimento das pessoas, como as pessoas vivem a vida. Estou interessado em saber se tem 10 mil, entendeu? É outra coisa.
Eu não tenho compromisso com isso, porque eu não, ao contrário, eu uso muito mais a palavra como evocadora da imagem do que a imagem, entende? Então já não é jornalístico nesse ponto, entende? Eu conheço centenas de pessoas mitômanas. Não, porque eu conheço Orson Welles, com minha Madonna, tudo mentira, né? E que são figuras extraordinárias, você pode fazer um filme, mas pra mim não me interessa agora. Você só fala dos sentimentos. Eu perdi um filho, acabou, perdeu. E ela vai dizer o que sentiu, e no momento que ela diz aquilo hoje, é a verdade dela naquele momento. E me basta, entende? O que importa é que o que elas falam com convicção e com força é verdade. E eu não mando ninguém checar de online, você tem que checar. Não, será que essa mulher realmente perdeu o filho? Eu não tenho que fazer isso, entendeu? Aí foi quando eles falaram que o meu filho tinha... que meu filho tinha reagido a um assalto. E que mataram ele. Aí foi a pior parte da minha vida. Se ela fala e aquilo tem força, aquilo é verdade. A única coisa que sabe de verdadeira, aqui em todos os meus filmes, é o seguinte: que vocês tiveram aqui uma equipe de não sei quantas pessoas em tal dia e tal hora e me filmaram. Isso é absolutamente verdadeiro. Você me perguntou o que é verdadeiro no filme Difícil Master, no filme que eu fiz, eu digo: o absolutamente verdadeiro que eu te garanto é que em agosto de 81, podia ser outro dia, eu passei 3 semanas pesquisando, 1 semana filmando. Ponto final. O resto, não sei. Se a realidade é relativa no documentário, talvez ela também seja relativa em outros lugares, como no jornalismo. No próximo bloco, falamos com Caíto Ortiz, Caco Barcelos e a equipe do Profissão Repórter. Ok, Ana, vamos gravar? Acorda aí. Bom, de volta. No Estranho Planeta dos Seres Audiovisuais de hoje, esse é o nosso tema, a realidade, as coisas que existem. E se você já assistiu o programa até aqui e ainda acha que o documentário é uma prova da realidade, o próximo entrevistado talvez te convença do contrário. E o nosso próximo entrevistado é o Caíto Ortiz. Desculpa. Ele dirigiu alguns documentários, incluindo um famoso sobre motoboys. Mas além disso, é um cara bem articulado para falar sobre qualquer assunto. Se você estudar chimpanzés... E esse já é um bom motivo para falar com ele. Acho que uma das coisas mais difíceis num documentário é a capacidade de isenção, se desejada, né? A isenção é muito difícil alcançar, porque o cara fala uma coisa, outro cara fala outra, outro cara fala uma coisa muito boa, mas ele falou mal. Fulano se expressa mal, mas está coberto de razão. Beltrano se expressa bem e é um canalha. Quem vence uma discussão audiovisual? Tudo que eu vi foi um chute, que amassou a porta e voou o espelhinho longe. Esse dia eu tinha um ano e pouco que morava aqui. Eu fiquei desesperada, eu tremia, eu chorava. Eu fazia, não quero morar nessa cidade, o que é isso? São 8 horas da manhã. Eu tô indo pro trabalho, eu recebo um chute na minha janela. Não é bem por aí, porque os caras têm retrovisor. Só que eles não olham. A gente já vem buzinando pra você olhar no retrovisor. Mas a gente quer mostrar que a gente não é mal, é por causa da culpa de outras pessoas que não sabem dirigir ou comprar carta que acontece tudo isso que vocês veem na rua, né? Você precisa ser capaz de, entregar pro montador montar e o negócio ir ao ar e as pessoas assistirem e falar assim, ele realmente tem razão. A imagem de cara, esse nego compra que é de verdade, né? Você viu uma foto, ela é verdadeira ou falsa? Vai depender do que você traz junto com essa foto. Se você bota uma legenda nessa foto, aí sim ela começa a virar uma foto que está correspondendo ou não à tal da verdade que a gente está querendo colocar em cima dela, porque a foto em si não é nem verdadeira nem falsa, ela é uma foto, cara. Este homem é um jornalista. Este homem é um vendedor de tapeçarias. Este homem é um perigoso assassino. Este homem, na verdade, é uma mulher. Acho que esse conceito da prova da realidade é um perigo, cara. Eu acho que a gente tende a aceitar passivamente o audiovisual como verdade. Não sei, eles não incutiram isso na gente. A gente assiste e acredita. A gente tá falando da verdade, da realidade e da ficção. Pra mim é a mesma coisa. É um pouco verdade, isso é muito verdade, isso não é nada verdade. Mas, eu quando eu entro no cinema, eu quero deixar as minhas descrenças de fora e acreditar naquela história. A sensação que eu tenho é que é parte do mesmo mundo. É tudo um pedacinho dessa loucura chamada
Audiovisual, fixação na história, na necessidade da ficção, seja verdade ou não. Se o documentário pode ser perigoso ao lidar com a realidade, então não tem nem o que dizer sobre o jornalismo. O audiovisual acompanha o jornalismo desde que áudio e visual eram coisas separadas. A mídia impressa e os rádios já davam as notícias. Mas foi com os cinejornais do começo do século XX que mostravam as imagens em movimento de eventos relativamente recentes que essa relação mudou. O objetivo daqueles registros era retratar a realidade em imagens em movimento. E agora as pessoas não só saberiam as notícias, como as veriam acontecendo diante dos seus olhos. Desastre horrível esta semana. O Zeppelin Hindenburg caiu, queimando e matando dezenas de civis alemães. Nós não temos as imagens, mas este homem estava lá e confirma que isto aconteceu. Não, agora o mundo precisaria cada vez mais ver para crer. Quer dizer, sem imagem não há realidade. Depois, com o advento do telejornalismo e do webjornalismo, isso só aumentou. Por isso é importante confiar na sua fonte de informação, não aceitar a realidade de alguém com credibilidade baixa ou que possa criar uma realidade fantasiosa. Boa noite. O índice Dow Jones teve a sua maior queda desde 2003, ou 2004. E em São Paulo, 173 quilômetros de trânsito pararam a cidade, todas as marginais. O presidente Osama teve que voltar para o aeroporto, pois não conseguia sair pela 23 de maio. Agora, gente, agora chegou a hora de falar com um jornalista. Em especial um jornalista de quem nunca duvidamos e que já até correu risco de vida buscando a realidade nas matérias. Caco Barcelos. Com licença. Por favor. A realidade é tão fantástica que não precisa ficcioná-la. Na verdade, eu acho que é um conceito que a gente não pode ver sob a ótica do absoluto. Na verdade, eu acho que é sempre relativa, né? E isso em função do olhar que você lança sobre determinado acontecimento. Eu lembro ainda de um tempo que era raro você encontrar na rua uma pessoa comum, um bairro pobre, por exemplo, que tivesse uma câmera. Então, os nossos registros sempre eram baseados na entrevista, o que para mim é muito pouco. Hoje é raro você não encontrar alguém que, mesmo escondido atrás de uma janela, tenha registrado, às vezes pela câmera do celular, aquela agressão que foi narrada pra gente na forma de entrevista. A tendência do público é acreditar que tudo é verdade, mesmo a ficção. Não me parece que a maioria tem essa certeza, assim, de que isso é o olhar daquele cara que é um cara de esquerda ou aquele é outro de direita. No geral, as pessoas não desconfiam. Acreditam que realmente todo documentário, na televisão, no telejornalismo, está ali a verdade absoluta. Não é bem assim, mas as pessoas acreditam que seja. A captação de determinada história depende da sua disposição, do tempo que você dispõe para fazer aquele registro, que sempre é uma fatia, né? Mas sempre a gente vai, se sozinho, com a nossa insegurança, com os nossos preconceitos, as nossas ideologias. Quando a gente vai com 8, como a gente vai, com 4 duplas, eu acho que aumenta a nossa possibilidade de fazer uma captação mais rica, com olhares diferentes. Acho que a gente consegue, com isso, registrar o contraditório, as diferenças, de maneira mais intensa do que com um olhar único. O programa ao qual o Caco se refere é o Profissão Repórter, que tem, além dele, 8 jovens repórteres que vão às ruas com a câmera na mão atrás das notícias. Podemos ir? Chamar o pessoal todo, né? Por favor. E vamos ver o que uma equipe de jornalismo completa tem a dizer sobre a realidade no audiovisual. Eu acho que o caminho é ter tempo. Quando você tem mais tempo, você gruda com o seu entrevistado. Enquanto o entrevistado esquece de você, eu acho que assim você consegue retratar melhor a realidade. A gente também trabalha com câmeras menores. E aí acho que são menos invasivos, a gente percebe que causa menos impacto, assim. Porque a pessoa se desarma, né? Acaba, ela desmonta. E aí aparece a verdade, né? Que a realidade, ela é tão legal que dispensa ficção. É só você ver um pouco da linguagem, às vezes, de alguns filmes de ficção incorporando, né, câmera tremida, dando impressão de realidade, porque a impressão de realidade é bacana, é legal de se ver, né? Então acho que a realidade, ela, na verdade, ela ensina também a ficção, né? Sim, a realidade no audiovisual está se aproximando cada vez mais da ficção. Não vai subir ninguém! Vai subir ninguém! Vai subir ninguém! Vai ficar todo mundo aí quietinho aí!
O que pode querer dizer também que ela está cada vez mais longe da verdade. Mas calma, ainda não desistimos. E no próximo bloco, vemos as mais novas manifestações da realidade no audiovisual, incluindo o estranho mundo dos videologgers. Chegamos ao último bloco do estranho planeta dos seres audiovisuais. Até agora, diversos entrevistados deram suas visões diferentes da realidade. Mas seja num documentário, que tem a visão de um cineasta, seja numa reportagem, que tem a visão de um jornalista, aquilo que é mostrado não é a realidade, e sim uma representação dela. Afinal, você é você não é uma imagem. Que alívio, sim? Por favor, uma Cuba livre, hein? Graças. Quem sabe ainda dê pra pensar em formas de audiovisual que não tem interferência ou manipulação. O mais próximo que temos disso são as câmeras de segurança, que funcionam sem cinegrafistas, 24 horas por dia. Muitas vezes, essas câmeras ficam ocultas do público, de forma que este haja da maneira mais natural possível, ou, por que não, mais próxima da realidade. O livro 1984 propôs um mundo futurista, onde o Estado opressor observava as pessoas através de câmeras. O nome deste ditador audiovisual era Big Brother, que lembra o nome de um certo reality show. E nós instalamos uma câmera no caixão de George Orwell para ver se o autor de 1984 está se revirando no túmulo neste momento. Por que será que ele está se revirando? Vamos aproveitar os tremeliques do esqueleto de George Orwell para falar dos reality shows. Como dissemos, Big Brother é o nome dado àquele programa de televisão mundial que observa jovens desocupados e desmiolados 24 horas por dia em sofás, edredons e jacuzzis. Talvez um sacrilégio para os fãs de ficção científica, mas até que o nome caiu bem. Reality show é o fenômeno da televisão que tenta juntar entretenimento popular... Vai sair o ganhador da casa com um carro na cocheira! Vai sair, vai sair, vai sair! Saiu! Número 37! Com a vida real. Olha, eu já vi reality show de tudo. De cozinheiros, policiais, lutadores de vale tudo, motoqueiros, tatuadores, cirurgiões plásticos, mafiosos, caçadores de crocodilo, atores pornôs. Diferente do que tinha pensado George Orwell, hoje existem várias pessoas que colocam voluntariamente câmeras em seus quartos para uma espécie de autovigilância. Quem quer casar com mendigo, quem quer casar com milionário, quem quer casar com... A webcam, por exemplo, é uma câmera ligada ao computador, onde os seus amigos, parceiros ou até clientes podem te vigiar na intimidade do quarto. Nasceu aí outro tipo de retrato da realidade, mas da realidade menos objetiva que existe. A realidade pessoal, tosca, feita na mão e pouquíssimo interessante. O weblogger, ou videologger, ou vlogger é o nome escolhido por uma pessoa que faz uma espécie de diário audiovisual. E pedimos para um correspondente nosso, Pedro Fuente, fazer esse experimento, retratar um dia da sua vida em Londres só pra gente. Fazer um blog do meu dia aqui, eu moro em Londres. Can I have mozzarella, ham and tomato panini? Esse é o café aqui debaixo de casa. Abriu faz mais ou menos um ano. A decoração dele é toda bacana. Vou fazer uns coisas. E esse aqui é o tal panini de mussarela e presunto. Esse aqui é o famoso ônibus de 2 andares aqui da Inglaterra. Para andar no transporte público da Inglaterra, você precisa andar com um Oyster. Bom, eu moro no centro de Londres, em King's Cross. King's Cross foi a estação que explodiu nos atentados. É bem central, bem perto de Oxford Street, que é a estação do centro, vamos dizer, onde tem todas as lojas, onde o pessoal compra as coisas. Isso aqui é a loja de conveniência que a gente compra os vegetais e tudo que a gente precisa. A comida, eu vou dizer que aqui na Inglaterra a comida é uma porcaria, tipo... É difícil achar comida boa. É bastante incômodo andar na rua falando por uma câmera. Você pode ver que as pessoas olham pra mim e acham que eu sou louco. Com certeza isso tem um impacto na maneira como eu falo ou como eu ajo. Talvez não exista uma forma de retratar a realidade quando você coloca uma câmera na frente. Agora eu vou descer ali, a gente tá fazendo uma festa para um amigo meu italiano que tá indo pra Índia. E fechar pra vocês, valeu. Bom, se a realidade é o que existiu sobre realidade nesse programa foi o que a gente apresentou até aqui. Mas se hoje pensamos no que existe e aquilo que não existe, e o coelhinho da Páscoa, e o audiovisual que a gente inventou, o que será que é isso? Fascinante. Mas chegamos ao fim. No próximo programa estaremos falando sobre o tubarão vegetariano, a formiga fora de casa
e acupuntura. Não perca no próximo capítulo de Aquilo o que existe. E esse é um momento não desejado em nosso programa. O gnomo foi abandonado pelo Papai Noel. O próprio Criador abandona a criatura criada. Então, se você se sensibilizou, se você está tocado por esta situação, ligue agora e ajude esse pobre gnomo. Por favor, diretor, faça um plano na cara dele. Ligue já e ajude a ele. Termine bem o ano.